bem-vindo ao podcast Evolução do Ser Humano, construído pelos caprichosos alunos do primeiro ano A de Matemática e narrado pela belíssima voz de Julia Góes. Aqui você encontra uma descrição histórica da evolução tecnológica e seus impactos em cada época. Aproveite! O trabalho dos arqueólogos que buscam reconstituir as fases iniciais da humanidade é o que nos permite conhecer os primeiros passos dos homens. O primeiro contato do homem primitivo com o fogo veio de encontros casuais, em que o fogo estava em seu lugar natural, surgindo depois de um raio acertar uma árvore ou proveniente de atitudes vulcânicas. Ao aprendermos a levar o fogo para as nossas habitações, o elemento se tornou primordial para a sobrevivência e o desenvolvimento do homem. Manter uma chama viva com madeira proporcionava calor, luz e proteção constantes. O fogo também provou-se igualmente útil para cozinhar alimentos, permitindo maior número e variedade dos mesmos, e também afastava os predadores à espreita. As vantagens que o fogo proporcionava permitiu a viagem de grupos menores e maior mobilidade, e a sobrevivência em tempos frios. Muito posteriormente, o Homo erectus aprenderia a fazer fogo com pedras e piritas de ferro. A produção e o controle consciente do fogo possibilitou várias mudanças na vida do homem da pedra e, em suma, colaborou para o estilo de vida do período neolítico. Por volta de 10.000 a.C., a Revolução Neolítica estava acontecendo. O homem nômade havia acabado de perceber que, ao colocar uma semente na terra, ela poderia germinar e, a partir disso, a agricultura começou a ser desenvolvida. Apesar de outros fatores influenciarem a sua estadia, as técnicas de agricultura permitiram que o homem, de forma gradual, morasse em um só lugar. A domesticação de animais também foi descoberta e, com certeza, o primeiro animal a ser domesticado foi o cachorro, que passou a ajudar no pastoreio e na caça, entre outros animais, como gado, galinha e ovelhas, que serviam de alimento ou forneciam matérias-primas para artigos que eram produzidos pelo próprio homem, como um casaco de lã, por exemplo. Com esses novos hábitos que melhoraram a vida dos homens, a população aumentou, criando mais tarde cidades e os primeiros sinais de comércio. Esse estilo de vida desenvolvido no período neolítico possibilitou a sedentarização, que ocorre quando um grupo dominante restringe os movimentos de um grupo nômade. Esse é um processo pelo qual as populações nomádicas têm passado desde que descobriram a agricultura até hoje, quando a organização da sociedade moderna impôs demandas que forçaram as populações aborígenes a adotar um habitat fixo. A sedentarização levou os seres humanos a se organizarem como sociedade, havendo crescimento populacional, realizando atividades econômicas, distribuindo funções e etc. Sedentarização é um termo aplicado à transição cultural da colonização nômade para a permanente. O sedentarismo se tornou possível com novas técnicas agrícolas e pecuárias. O desenvolvimento do sedentarismo aumentou a agregação populacional e levou à formação de vilas, cidades e outras formas de comunidades. A sedentarização também deu mais tempo ao homem para pensar e produzir outras coisas. O abandono do nomadismo também exigiu a produção de objetos para estocar mantimentos e provisões, e essa demanda foi atendida pela cerâmica, assim como outros inventos de acordo com o surgimento das necessidades que veremos a seguir. A cerâmica é o material artificial mais antigo produzido. É um material de grande resistência que é encontrado em escavações arqueológicas. A cerâmica é produzida há cerca de 10 a 15 mil anos. Quando o homem saiu das cavernas e se tornou um agricultor, o povo primitivo encontrou a necessidade de buscar abrigo, mas também notou que precisaria de vasilhas para armazenar água, alimentos cozidos e sementes para a próxima safra. As vasilhas tinham de ser resistentes, impermeáveis e de fácil fabricação. Essas facilidades foram encontradas na argila, deixando pistas sobre civilizações e culturas que existiram milhares de anos antes da era cristã. A cerâmica é muito antiga, sendo que peças de argila cozida foram encontradas em diversos sítios arqueológicos. No Japão, as peças de cerâmica mais antigas conhecidas por arqueólogos foram encontradas na área ocupada pela cultura Jomon há cerca de 8.000 anos ou mais. Na China e no Egito, por exemplo, a utilização da cerâmica remonta a mais de 5.000 anos. Nas tumbas dos faraós do Antigo Egito, vários vasos de cerâmica continham vinho, óleos e perfumes. As artes cerâmicas moldam minerais das entranhas da terra, metais, barro, argila, areia e etc., dando origem a utensílios, peças ornamentais,
urnas funerárias e os mais variados produtos da imaginação do homem. Os antigos mesopotâmios usavam um objeto de formato circular para fazer a cerâmica por volta de 3500 a.C. Porém, sua finalidade era bem diferente da que conhecemos hoje. Nesse sentido, a grande revolução aconteceu quando surgiu o conceito da roda com um eixo, que foi um argumento citado pelo antropólogo americano David Anthony, que é um autor de um livro sobre a história da roda. Tudo começou com os tornos, que eram acionados pelas mãos ou os pés dos oleiros. Alguns séculos depois, em algum momento na metade de 3000 a.C., passaram-se a usar principalmente o princípio do volante de motor, que é a ideia que é utilizada até hoje em dia nos carros atuais. Não sabemos exatamente onde, ou tampouco nunca saberemos efetivamente quem o inventou primeiro, mas sabe-se que é uma das invenções mais importantes da história da humanidade, tendo sido fundamental para uma série de desenvolvimentos tecnológicos que levaram aos dias de hoje. O metal foi descoberto na pré-história e agora na humanidade está diretamente ligado à siderurgia e metalurgia. Tanto a descoberta deles quanto sua utilização, como também na reciclagem, apresentam inovações. Atualmente, tem-se o conhecimento da existência de 68 tipos de metais. Esse material foi aos poucos substituindo ferramentas e objetos que eram feitas de cerâmica ou barro. Atualmente, compõe muitos produtos, tais como pilhas, latas, lâmpadas e etc. Com o tempo e com os conhecimentos já conquistados pelos humanos, houve a necessidade de conquistar novas terras. Então, o homem lançou-se ao mar à procura delas. As primeiras navegações foram realizadas pelos povos da Mesopotâmia e tinham como intuito as trocas comerciais e também as conquistas territoriais. Os egípcios e os fenícios, que foram os primeiros a ampliar os seus territórios, dominaram o rio Nilo e o mar Mediterrâneo. Os vikings também ficaram muito populares por volta do século VIII até o século XI por causa dos seus barcos, que eram ágeis e fáceis de manobrar. Já no século XV foi iniciada as grandes navegações, que começou com os portugueses e logo após os espanhóis. E assim, novas rotas foram encontradas para os continentes africano, americano e asiático, impulsionados pela comercialização de metais preciosos e especiarias. Com as grandes navegações, novos continentes foram descobertos, e também foi muito influente em alguns movimentos, como o humanismo e o renascimento. As navegações abriram novos mundos para o homem e agora ele tinha cada vez mais recursos para seu desenvolvimento e o desenvolvimento da sociedade, acontecendo depois a conhecida Revolução Industrial. Antes da primeira Revolução Industrial, as técnicas de produção eram baseadas no artesanato e principalmente na manufatura, e a partir da década de 1760, quando se deu início à primeira Revolução Industrial, a manufatura passou a ser substituída pela maquinofatura, e alguns trabalhos que antes eram feitos pelo ser humano passaram a ser feitos pelas máquinas. É importante ressaltar que os processos não aconteceram do dia para a noite, então não significa que a primeira Revolução aconteceu exatamente no ano de 1760, mas sim ficaram mais claras essas mudanças a partir desta década. O avanço da manufatura para a maquinofatura foi um grande feito da sociedade, e com as máquinas era possível que se produzissem maiores quantidades em um tempo mais curto. Isso foi uma revolução, e não foi à toa que assim se deu início à marca da primeira Revolução Industrial. Com a chegada da maquinofatura, novas máquinas e ferramentas foram criadas e as máquinas e ferramentas antigas foram aperfeiçoadas, o que possibilitou um grande aumento na produção e um aumento significativo na economia. Novas técnicas de produção foram desenvolvidas e a maioria das técnicas antigas foram também aperfeiçoadas. Novas profissões começaram a surgir e algumas ou várias profissões antigas foram com o tempo desaparecendo. Já a segunda Revolução Industrial foi iniciada no século XVIII, envolvendo uma série de desenvolvimentos dentro da indústria química, elétrica, de petróleo e do aço. Outros progressos essenciais nesse período incluem a introdução de navios de aço movidos a vapor e o desenvolvimento também do avião. É vista como apenas uma fase da Revolução Industrial, já que, de um ponto de vista sociotecnológico, não houve uma clara ruptura entre as duas. A industrialização, que antes limitava-se à Inglaterra, expandiu-se para outros países, como os Estados Unidos, a França, a Rússia, o Japão e a Alemanha. Os novos meios de produção desencadearam nesse período a introdução de novos modos de organização da produção industrial, que se preocupavam com a produção a menor custo e menor tempo.
ou seja, a racionalização do trabalho. Com o avanço das atividades industriais, houve o desenvolvimento das máquinas, que dependiam um pouco do trabalho humano. Ao desenrolar do tempo, essas máquinas foram sendo aprimoradas, podendo concluir que a inteligência artificial teve um grande aumento nessa época, graças ao desenvolvimento das máquinas. Já a terceira revolução industrial, chamada também de Revolução Informacional, começou em meados do século XX, momento em que a eletrônica aparece como verdadeira modernização da indústria, trazendo também o desenvolvimento na área científica. Isso aconteceu após a Segunda Guerra Mundial, que aconteceu entre 1939 e 1945 e abrange o período que vai de 1950 até a atualidade. Com a terceira revolução industrial, houve o aperfeiçoamento em robótica, genética, telecomunicações, eletrônica e transporte. E com isso trouxe a possibilidade de aprimorar as pessoas ao mundo virtual, fazendo com que as pessoas tenham mais avanço na medicina, criação de robôs, técnicas na área de genética, aumento dos impactos ambientais negativos, entre outros. E por fim, a quarta revolução industrial, que não é definida por um conjunto de tecnologias emergentes em si mesmas, mas a transição em direção aos novos sistemas que foram construídos sobre a infraestrutura da revolução digital. As tecnologias que fazem parte do conjunto da indústria 4.0 não estão restritas aos universos da nanotecnologia, neurotecnologia, biotecnologia, robótica, inteligência artificial e armazenamento de energia. Mesmo quem não trabalha diretamente nas indústrias inteligentes e automatizadas tem sua vida impactada pela quarta revolução industrial. Estamos experienciando novas formas de consumo, maneiras particulares de se relacionar com produtos e, por consequência, com as pessoas. Novos empregos estão substituindo velhas atividades. Internet das coisas, inteligência artificial e robótica são alguns dos campos em que é fácil identificar mudanças práticas para a vida das pessoas. A automação está chegando às casas, ao relacionamento com empresas e, claro, aos smartphones, que são dispositivos com raízes na revolução digital, mas que, dia após dia, tornam-se mais inteligentes e automatizam as tarefas cotidianas. Por ainda estarmos vivendo a quarta revolução industrial, que é a união entre os mundos físico, digital e biológico, o nosso podcast acaba por aqui. Eu gostaria de agradecer a você que assistiu o nosso podcast até o final. Muito obrigada pela atenção e eu espero de coração que você tenha gostado.